Ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que eu aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai querido, nesta manhã nós estamos na tua presença diante da tua palavra. A tua palavra que não pode mentir. A tua palavra que opera milagre, que faz maravilha. A tua palavra, Pai querido, que tem nos alcançado. E nesta manhã, nós estamos aqui porque temos motivo para podermos glorificar o teu nome, porque temos comunhão, intimidade contigo, através do teu Espírito Santo. Fala conosco, nos ensina, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Mais um Miqueias 2:10, em que Deus prepara para nós nesta madrugada. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Deus tem uma palavra para o sedento das coisas de Deus nesta manhã. Aqui no Salmo de número 63, versículo 1, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. A palavra do Senhor que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esta palavra em que o salmista ele tem deixado para nós, onde nós temos visto tantas necessidades, em que a humanidade está buscando, mas buscando muitas vezes em fonte errada, mas que nesta manhã Deus ele nos dá a oportunidade de nós buscarmos na fonte certa, que se chama Jesus. Amém? Nós vemos aqui o anseio de Davi por Deus foi intensificado por seu profundo senso de exclusão do santuário em Jerusalém e por estar separado da arca do símbolo da presença divina. Nós vemos aqui momentos difíceis em que o rei Davi, ele passou ali em Jerusalém e ele não estava tendo as oportunidades em que muitas vezes nós temos. E aqui ele expressa esse desejo para com as coisas de Deus. E ele expressa de uma maneira maravilhosa, em que ele tinha sede de poder buscar Deus. O desejo da sua alma, no seu hábito corporal de estar presente, adoração, foram ambos impedidos pela circunstância. O deserto circundante de Judá parecia-lhe um deserto espiritual. Nós vemos aqui quando o rei Davi ele fugiu para o deserto por causa do seu filho Absalão. E ali ele sentiu a necessidade de poder estar na igreja, congregando no templo, poder sentir a presença de Deus, poder ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. E ele sentia como se fosse
uma terra seca. Mas nesta manhã, Deus nos dá a oportunidade de nós beber desta água, de nós provar dessa fonte que se chama Jesus. Esta palavra difícil de Davi, creio, em um momento de luta, ele teve muita vontade de querer mais de Deus. E é isso que nesta manhã eu quero transmitir, aquilo que Deus coloca no meu coração nesta manhã, para que você, meu irmão, possa sentir mais vontade de poder querer mais de Deus. Deus, Tu és o meu forte. Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Sede de Deus. Sede de Deus acontece na vida de todos aqueles que desejam ter uma vida de intimidade com o céu, né? Nós vemos que Deus tem nos dado essa oportunidade e nós temos motivo de louvarmos o Senhor. Se nós fôssemos darmos testemunho, contarmos experiências em que Deus tem nos dado essas oportunidades, passaríamos muitas horas aqui. Mas nesta manhã, eu quero passar aquilo que Deus coloca no meu coração, para que você possa ter sede de Deus, vontade de buscar Deus, vontade de poder andar na presença de Deus, ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Isto ocorre quando as pessoas ficam insatisfeitas com os que são. Isto acontece quando as pessoas passam a sentir profundo anseio por mudança e um anelo profundo por experiência significativa com o céu. Ou seja, ele quer ter uma mudança de vida para que Deus possa encher aquele vazio, né, no coração em que muitas vezes ele se encontra. Por quê? Ele busca em tantos lugares, tantas oportunidades, tantas opções, mas não sente aquela presença grande, aquela presença poderosa de Deus na sua vida. Então ele anseia aquela vontade de poder ser saciado pela água do Espírito Santo, porque as coisas desse mundo não preenchem como Deus ele nos preenche através da sua palavra. O ter sede de Deus é um caminho que nos leva a sermos íntimos de Deus. É um caminho que vai indireto à estrada do nosso coração e vai trazer a presença de Deus mais próxima da nossa vida. Este anseio, esta sede de Deus vai nos levar a um quebrantamento de coração e ao espírito contrito. É quando a pessoa passa a ter sede de Deus, ele começa a olhar o seu caminho, ele começa a ter um arrependimento profundo dos seus passos errados, em que sabe que ele deu. Então nós vemos aqui a experiência em que Davi ele passa para a igreja nos dias atuais em que nós vivemos, em que o ser humano ele se afasta de Deus com grande facilidade, buscando prazer nas coisas desse mundo, e nós sabemos que as coisas desse mundo não preenchem o nosso coração, e só Deus através do Espírito Santo. E quando nós temos sede de buscar Deus, de podermos o adorar em espírito e verdade, nós sentimos totalmente controlado pelo Espírito Santo. E nós vemos que o rei Davi era um homem que buscava Deus, era um homem que andava na presença de Deus. Nós vemos lá aqui no Salmo em que 7 vezes ao dia ele louvava, adorava, bendizia o nome do Senhor.
porque ele tinha sede de Deus. E eu pergunto para você nesta manhã, meu irmão, você tem sede de Deus? Porque o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nós vemos que já faz alguns dias que não chove e a terra está seca. Ontem mesmo estive mexendo aqui no fundo do quintal e ali eu pude ver como que a terra está seca. Assim, muitas vezes se encontra o ser humano, o homem, a mulher que serve a Deus estão seca porque não tem sede de Deus, não busca a Deus, não anda na presença de Deus, não mantém uma intimidade com Deus através do Espírito Santo e muitas vezes estão seca. Mas nesta manhã, Deus nos traz uma palavra para podermos buscar esse Deus maravilhoso, que Ele venha nos saciar com a água do seu Espírito Santo. Buscar a Deus. Aqui em 2 Crônica, capítulo 26, versículo 5, a palavra do Senhor, ela nos ensina: enquanto Zacarias, ou seja, o profeta, viveu com Uzias, buscou agradar a Deus. Zacarias, o profeta, era um homem que tinha visão da parte de Deus e instruía Uzias no temor de Deus. Enquanto o rei seguiu o caminho do Senhor, Deus o abençoou. Por quê? Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Nós vemos aqui no Salmo 27, o meu coração ouviu a sua voz, dizendo: busquei a minha face. Sim, é isto que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Então nós vemos aqui que o profeta Zacarias, homem de visão, homem que buscava a presença de Deus, ele instruía o rei Uzias. E o rei Uzias, ele andou no temor de Deus. Por quê? Porque ele conhecia a palavra do Senhor. Nesta manhã, que nós possamos ter sede de Deus e conhecer a sua palavra. Esta palavra que é como água que mata a sede do sedento, para que ele possa glorificar o nome do Senhor. Desejo espiritual. Aqui no Salmo 38, versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não oculto. Então nós vemos aqui um salmista, ele passando para nós, ou seja, para a igreja, a experiência em que ele tinha com Deus através do Espírito Santo. E aqui nós vemos aqui um desejo espiritual. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não oculto. Então ele se derramava diante de Deus. É isso que Deus ele quer de cada um de nós, que nós possamos nos derramar diante dele, para que nós possamos ser saciados pela água do Espírito Santo. Sede espiritual. O salmista, ele faz uma comparação muito linda aqui no Salmo 42, né? Onde a palavra do Senhor diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Desejo de buscar a Deus. Nós vemos que o sábio Salomão ainda deixou registrado aqui em Provérbios 8, versículo 17: eu amo os que amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Então aqui Deus, ele nos dá uma resposta: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Então nós vemos aqui Salomão
inspirado por Deus, através do Espírito Santo, onde tinha sede de Deus. Logo de madrugada, nas primeiras horas do dia, já buscava esse Deus maravilhoso em que nós servimos. Sede espiritual, vontade de buscar Deus, de poder andar na presença do Senhor. Por quê? Porque nós vivemos secas espiritual também. O profeta Isaías, ele nos ensina: os pobres necessitam, buscam água, mas não há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Então nós vemos aqui em que muitas vezes passamos por secas espirituais, mas quando nós buscamos Deus, Ele não desampara. O salmista aqui no Salmo 73, versículo 25, diz: quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, que eu mais desejo, a sua presença. Essa presença é que nós temos que desejar de Deus, de podermos estar na presença dEle, para que Ele possa nos abençoando dia após dia, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que não basta ter o nome de crente. Não é suficiente ser batizado nas águas. Não é suficiente ter o documento de membro ou atividade na igreja ou no ministério. O que basta para Deus é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio de Deus, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder para desfazer as obras do diabo. O mundo em que vivemos, o mundo em que nós estamos, está cansado de ver milhares de crentes e até obreiros com a vida vazia. É o que mais nós temos visto, temos encontrado. Milhares de crentes vazios, até obreiros vazios. A gente não sente mais a presença de Deus numa palavra, numa oração. Por quê? Porque não tem sede de buscar Deus, não tem vontade de buscar Deus, não participa nas vigílias, nas madrugadas de oração, não tem sede de estar na presença do Senhor. O mundo está cansado de ver crentes com as suas vidas frias e desanimadas. Quantas pessoas que dizem que são crentes, mas o seu exemplo não convence ninguém. E o mundo está cansado de ver tantos escândalos e mau testemunho de crentes, e muitas vezes até de quem ocupa o púlpito. Nós estamos vivendo aí os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E tudo isso aqui Jesus deixou registrado lá em Mateus 24. A iniquidade, a frieza, o amor de muitos estão se esfriando, estão distantes de Deus, estão, vamos dizer assim, mais compromissados com o mundo do que com as coisas de Deus. Por quê? Porque não tem sede de Deus. Perderam a vontade de buscar o poder de Deus que aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas a Bíblia diz, o nosso Cristo determinou que nós fôssemos luz do mundo e sal na terra, luz para iluminar esse mundo e trevas e sal para o sabor. Aqui a diferença daquele que busca a Deus, daquele que tem sede de Deus. Ele continua sendo luz, ele continua sendo sal, fazendo a diferença diante dessa sociedade aí tão carente e tão necessitada do amor de Deus. Mas quantas vidas que o seu testemunho são uma negação da fé e uma negação da regeneração que Cristo efetuou na cruz do Calvário em prol da humanidade. Mas
O mundo precisa de crente. Crente que tem sede de Deus. O mundo precisa de obreiro que tem essa intimidade com Deus, esta sede de Deus na sua vida. O mundo precisa de obreiros que passam momentos e mais momentos na presença do Espírito Santo. Precisamos passar momentos significativos na presença do Altíssimo, na presença do Altíssimo. O mundo precisa de crentes que são cheios do Espírito Santo. Quem tem essas suas vidas, as marcas de pessoas que tiveram com Jesus. Os discípulos foram identificados. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 13, é reconhecido como homens que estavam com Jesus. Nós vemos aqui os fariseus, saduceus, publicanos, os inimigos de Cristo, os inimigos da obra de Deus, junto com os sacerdotes, junto com as autoridades, difamar esses homens, acusar esses homens injustamente, bateram nesses homens, mas uma coisa, eles mesmos testemunharam, esses homens estiveram com Jesus. Aleluia! Como a igreja, sua família, seus amigos, eles estão te vendo? Será que eles estão te vendo como uma pessoa que esteve com Jesus? Será que as pessoas que estão em tua volta conseguem ver Jesus na sua vida? Será que eles estão vendo como homem, uma mulher, um jovem que estiveram com Jesus? Será que as pessoas que estão em tua volta conseguem ver Jesus na sua vida? Consegue perceber que você caminha com Jesus? Que você anda com Jesus, o Mestre? Que você está cheio do Espírito Santo? Que você é sedento por Deus? Que você tem sede de Deus? A tua vida, o teu falar, as tuas ações testificam que você esteve com Jesus? Os discípulos estiveram com o Mestre. E todos perceberam porque quem anda com o Mestre, ele tem um outro linguajar. Quem anda com o Mestre, as pessoas percebem. Tem crente que você olha e percebe que ele não tem andado com Jesus. Precisamos buscar ansiosamente esta marca do céu em nossa vida. Precisamos ter sede de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo venha derramar em nossas vidas, impactar em nossas vidas. Isto só vai acontecer em nossa vida se você tiver sede de Deus. Por isso é que nós temos que buscar Deus. Por isso que o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Ter sede de Deus. Se não tiver sede de Deus, nada de extraordinário vai acontecer em nossa vida. Nada de intimidade com Deus vai acontecer nas nossas vidas. E o céu vão permanecer cerrado. E as vidas vão permanecer secas e vazias. Por quê? Porque não temos o poder de Deus na nossa vida. Mas quando nós buscamos o poder de Deus, quando nós temos sede de Deus, a diferença, assim como ali no Sinédrio, ali os fariseus, os saduceus, eles viram esses homens, eles andaram com o Mestre. Esses homens estiveram com Jesus. Por quê? Porque eles viam a diferença. É o que o profeta Malaquias nos ensina. Então vereis a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Irmão, nós temos que fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Mas quando se tem sede de Deus, o salmista dizia: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti,
O meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Meu irmão, nesse mundo de sequidão, nesse mundo de tantas ilusões, nesse mundo de tantas decepções, somente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, a fonte de água viva, para poder saciar a nossa sede, para que possamos ser libertos, transformados, para que esta água ela venha matar a sede do sedento, que esta água ela venha saciar a nossa sede. Que nesta manhã você possa abrir o seu coração para Jesus, porque é só Jesus que pode saciar a nossa sede, tirando esta angústia, esta tristeza, essa decepção, tirando tudo aquilo que muitas vezes vem pensamento de morte, tudo aquilo que muitas vezes o adversário nos acusa. Somente Jesus, através da sua palavra, essa água que sacia a nossa sede, essa água que nos limpa, que nos liberta, que nos transforma da maneira vã de viver, para podermos fazer a diferença, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu irmão, se você não tiver sede de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Mas se você tiver a mesma atitude do salmista, quero lhe dizer que hoje ele pode mudar a sua vida. Nós vemos aqui no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. É isso, irmão, que Deus ele espera de cada um nesta manhã. Olha o que aconteceu com Sansão. Era um nazireu, um homem separado por Deus, mas sem dúvida ele se enredou com más associações. Por isso que o salmista, lá no Salmo 1, versículo 1, ele nos ensina para que nós não viemos assentar nas mesas dos escarnecedores, mas que nós possamos andar na presença do Senhor. Nós vemos que Sansão, espiritualmente, algumas vezes, mas sem dúvida, o domínio por apetite carnais é o que mais nós vemos, irmão. É o que mais nós temos acompanhado aí. As pessoas com apetite carnais, buscando as obras da carne, as coisas desse mundo. Por quê? Porque não tem sede de Deus. Não tem aquela alegria, aquele gozo do Espírito Santo de poder estar na presença do Senhor. Nós vemos que Sansão, muitas vezes eu disse, algumas vezes espiritual, mas muitas vezes infantil em seus planos. Não obstante, valoroso nas batalhas, mas poderoso em força física e sem dúvida fraco para resistir à tentação. E nós vemos que o seu fim foi triste. Por quê? Porque não buscava as coisas de Deus, não tinha sede nas coisas de Deus, vacilava, deixava, vamos dizer assim, as coisas de Deus por prazeres desse mundo. E nós vemos que Sansão, ele foi brincando com Deus, Sansão foi brincando com o pecado, e nós vemos o que o levou. Nesta manhã, que você possa ter sede de Deus, que nesta manhã você possa ter visão de Deus, conforme nós vemos aqui o profeta Zacarias, homem de visão, homem que tinha comunhão com Deus, para que nós possamos tomar posse das promessas em que Deus tem para nós. O salmista diz: ó Deus,
Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Que nesta manhã você possa beber desta água, em nome de Jesus. Que esta água do Espírito Santo, ela possa saciar a tua sede. Que você venha entender, compreender a vontade de Deus da sua vida, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Amém? Nesta manhã, nós queremos fazer uma oração. Queremos pedir para que Deus conceda os dons espirituais. Queremos estar fazendo esse momento de oração para que nós possamos manter uma intimidade com Deus. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Que esta palavra, ela possa achar guarida nos corações. E que nós possamos ter sede de Deus. Que nós possamos sermos compromissados com a Sua palavra. Viver intensamente esta obra e ser cheio do Teu Espírito Santo. Concede dons espirituais para a Tua igreja. Nos usa nas Tuas mãos para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Permitindo Deus, amanhã nós estaremos aqui a partir das 5h05 da manhã. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Um abraço.